coração de Deus para o seu coração. Senhor, eu sei que tu és fiel. Graças a Deus, retomando o assunto de ontem. Capítulo 14, Evangelista João, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: não turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Palavra de Jesus Cristo. E como eu já disse anteriormente, também afirmei ontem, que em muitos momentos, Jesus, em sua palavra escrita nos evangelhos, convoca-nos a crer, suscita que nós confie, que nós tenha fé. Algo parece que é tão óbvio, mas na realidade, pelo fato de Deus nos conhecer tão bem e pelo fato dele nos amar tanto e pela razão maior que é nos socorrer, a única maneira dele nos socorrer é pela fé. É pela fé em Deus. É pela fé em Deus que Deus se revela ao homem em forma de benefício. Deus se revela ao homem em forma de benefício, pois já ele se manifestou um tempo em forma de homem, que foi Jesus Cristo, e muitos da época chegaram a conhecer o próprio Jesus em pessoa. Mas o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que ainda assim hoje, para aqueles que conheceram, ainda assim, ou que não conheçam, agora é para andar por fé, agora é para observar as virtudes por fé. E quando eu digo isto, é porque a vida humana, eu disse agora há pouco, a vida humana é uma vida em movimento. E eu li bastante acerca disso, há anos que eu estudo. E Deus sempre revela-se o seu poder, a sua glória, a sua majestade, o seu domínio na vida humana, justamente quando ele está em uma situação muito difícil. Nós vemos a história do Egito, quando o povo de Deus estava escravizado, e ali Deus, ouvindo o clamor, depois de muitos anos de sofrimento, de escravatura, alguém resolveu voltar para Deus e buscar a Deus naquela situação, e Deus manifestou em forma de Salvador pelo tipo, sendo assim Moisés, o homem usado por ele. E glória a Deus. E nós conhecemos a história sagrada dos antepassados, dos homens de fé. Nós conhecemos. Conhecemos também pela história quando o mundo estava totalmente em trevas. E a Bíblia diz que chegou o tempo oportuno, a plenitude do tempo, e Deus, em forma de filho, forma de homem, veio trazer a salvação do homem. E também no ministério de Jesus, ele assumindo o seu ministério, nós observamos o comportamento de Jesus com o Pai, o relacionamento dele com o Pai, como ele nos ensina. Também observamos situações nesse período que ele socorria as pessoas. A Bíblia fala de um momento de um casamento que faltou vinho, ele foi lá, transformou água em vinho para continuar a alegria, a festividade. A sogra de Pedro estava com febre e ele ali manifestou a virtude do poder e as curou. Pessoas perturbadas de mentes,
ele os curava. Mateus escreve de uma forma ampla, dizendo que ao cair da tarde, multidões procuravam Jesus, doente de todos os tipos, perturbado. E ali ele curava a todos, libertava todos. E talvez nessa manhã desse dia, ou dentro desse tempo, que a sua vida está em movimento, como portador, você já percebeu quando você tem um problema e precisa sair de casa? O problema é em casa, mas você precisa ir de casa, sair de casa para algum lugar. Você já percebeu que o problema continua? Ele vai com você? O problema vai? Se você está doente e vai para o hospital se consultar, você percebeu que a doença vai com você? Assim também a alegria. Se você está alegre, a alegria vai. Assim é a paz, porque nós somos condutores. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, nós somos condutores do Espírito de Deus. Aleluia. E por essa razão que é favorável a nós, Jesus nos ensina. E a primeira parte desse ensino é crer em Deus. Não importa como eu vou estar, como eu estou, que situação que eu estou vivendo. É permanecer confiando em Deus. Porque se eu me mover de um lugar para outro, confiando em Deus, eu estou me movendo da mesma forma, posso até conduzir o problema comigo, a situação, mas Deus estará comigo, me ajudando, que eu estou confiando nele. Até parece uma loucura. Mas é isso que a Bíblia diz. A palavra da cruz é uma loucura porque perece. Mas é poder de Deus porque crê. Então, essa palavra parece uma loucura, e é loucura justamente para os que estão perecendo, para os que não estão crendo, porque não estão colocando a sua fé em Deus. Glória a Jesus. Então, a Bíblia nos ensina, e é preciso a gente, na vida, aprender pelas experiências também. Pelas experiências que nós vivenciamos na vida, porque nós vivenciamos. E é preciso tirar o aprendizado daquilo. E só tiramos o aprendizado se nós exercer a fé. A fé que vai valorizar aquilo que nós vivenciamos. Nós vivenciamos algo pelo um erro nosso. Então a fé vai me conduzir para que eu não, naqueles momentos, eu não viva mais daquela forma que venha me trazer um prejuízo, um dano, uma circunstância. A Bíblia fala muitas das vezes sobre isso. Mas como o tempo é curto, eu vou tomar pouco tempo. A Bíblia fala em Lucas capítulo 17, a história de homens leprosos. Lucas 17. Ele fala de homens leprosos. Cita o número de pessoas leprosas. 10. 10 leprosos. E esses leprosos se locomovendo de Samaria para Galiléia, eu digo da Galiléia, nesse movimento, perceba que eles eram leprosos. Então eles iam e a lepra ia com ele. A lepra estava no corpo deles. E eles se encontraram com Jesus. Eles tiveram um encontro com Jesus. E eles disseram: me ajude. Se compadece de nós. Bom, Jesus diz assim: crê em Deus, crê em mim. Ninguém pede uma ajuda a outro se não imaginar, pelo menos, que aquela pessoa tem condições de ajudar. Você já saiu da sua casa para pedir ajuda a alguém, imaginando que ele não pode lhe socorrer? Você nem vai.
Não é verdade, Altemar? Você vai me procurar acerca de um assunto, você tendo a certeza que eu não vai me socorrer, não vai me ajudar, você não vai. Então, a Bíblia não diz aqui, mas indiretamente aponta para a fé desses homens. Aponta. Compadece de nós. Veja bem. Compadece de nós. Era comum, e a Bíblia diz que era comum Jesus chegar diante de um doente e ali curá-lo. Diante de um cego da vista, de um perturbado de espírito, imediatamente ele dá uma resposta. Mas ele queria nos ensinar outra perspectiva, que é a perspectiva da fé, que é justamente o que esses homens vivenciaram, que também nos ensina nessa manhã desse dia, por meio da palavra. Eles chegam diante de Jesus, Jesus com toda a virtude de Deus, para operar, fazer o milagre, e eles chegam a Jesus, usam a fé para chegar a Jesus e diz: compadece-se de nós. A Bíblia diz que eles aproximam-se de Jesus. Veja bem, a fé, ela é capaz de tirar o medo do homem. Tirar o medo do homem. A fé, ela afasta o medo, porque a fé, ela é gerada do amor de Deus. E a Bíblia diz que o amor de Deus, lança fora todo medo. Então, estes homens afastados da sociedade, esses homens sem condições social de estar circulando em meio às pessoas, eles vieram até Jesus. Eles usaram a fé. Eles creram em Deus e vieram até Jesus e disseram: Senhor, compadece de nós. Mas ao invés de Jesus dizer, fique curado, ao invés de Jesus fazer uma oração para ele ser curado, ao invés de Jesus invocar o poder de Deus naquela hora, para que ele recebesse aquela cura, Jesus fez nessa perspectiva que eu quero anunciar para você e para mim. Jesus apenas deu-lhe uma palavra. Uma palavra mencionou algo que para muitos parece uma loucura. Jesus disse assim: ide e mostrai aos sacerdotes. Ide e mostrai ao sacerdote. Veja bem, eles vieram até Jesus, exerceram a sua fé, para pedir socorro. Não parece até que Jesus transferiu a responsabilidade para outro? Não parece? Ele disse, ide mostrar aos sacerdotes. Ide lá. Porque os sacerdotes eram os homens responsáveis de reconhecer a situação de um doente, a condição dele, leproso ou não, para dizer se está puro ou está impuro. Então Jesus disse, ide e apresentai aos sacerdotes. Agora veja bem, o que é a fé? A fé conduziu eles a Jesus. Jesus lhe deu uma palavra e eles continuavam leprosos. A Bíblia diz a seguir, quando Jesus disse, mostrai aos sacerdotes, aconteceu que eles, foram purificados. Indo eles. A fé daqueles homens não impediu de cumprir a vontade do Senhor. Pelo contrário, o levou a cumprir.
Talvez nessa semana desse dia, que você está com sua fé em Deus, em Jesus Cristo, que espera uma resposta, talvez a resposta seja essa. Vá em frente em direção ao seu sonho. Pastor, mas as evidências mostram que não está dando certo. Aleluia! Jesus disse a esses homens, olha, homem, vá, se apresente ao sacerdote. As evidências mostravam que eles estavam doentes, que eles estavam curados, que eles estavam impuros, que eles estavam leprosos. Mas eles deram ouvido. Ele deu ouvido à voz de Jesus. O sonho deles era ficarem curados. E Jesus diz, vai e apresenta ao sacerdote. Talvez nessa manhã seja isso que você precisa, para esse seu sonho, para essa sua idealização, esse seu desejo em Deus, de uma cura, de uma libertação, de uma salvação, de uma melhora financeira. Não pare. Não fique estagnado, parado. Faça alguma coisa. Aleluia. Estes homens, diz o texto sagrado, que Jesus, no momento que ele disse, ide mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo, eles foram purificados. Aí diz mais assim, um dos 10, vendo que fora curado, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, eu era estrangeiro. Não era uma pessoa da linhagem de Jesus, judeu. Agora veja bem, eles cumpriram a vontade do Senhor e Deus os abençoou. Porque Deus faz assim, quando nós realizamos o desejo de Deus, Deus também realiza o nosso desejo. É por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus que é necessário ter paciência para que, se façando a vontade de Deus, cumpra-se a promessa. Estes homens, eles foram fazendo a vontade, cumprindo a vontade de Jesus, e se mostrar ao sacerdote. E eles foram. E no caminho, eles perceberam que estava sendo curado. Olha o processo da obediência. Olha o processo da obediência. Olha a ausência do imediatismo. Porque às vezes você quer na hora. Deus está trabalhando. Acredite, confie. Deus não desampara quem crê nele. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, prostou-se com o rosto aos pés de Jesus, agradecendo a cura. Era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Disse-lhe, Jesus disse, levanta e vai, a tua fé te salvou. Agora vamos entender a obediência da fé, o sacrifício da fé, porque, irmãos, o evangelho é maravilhoso, é lindo, para quem obedece. A pessoa diz assim, Jesus já sacrificou por mim, eu não preciso mais fazer sacrifício, pois precisa sim, a sua fé precisa ser sacrificada. A Bíblia diz em Filipenses que você precisa exercitar ela. Você precisa exercitar a sua fé e a sua salvação. Veja bem. Então, Jesus disse, levanta, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Agora observe. Obedecer à palavra de Deus tem como comum para uns e para outros não, 2 resultados. 9 obedeceram a voz de Jesus e foram ficar curados. 1 recebeu a cura, voltou,
mostrou-lhe gratidão pelo que Deus fez, porque tem gente que não é assim. Procura ajuda, procura o sacerdote ora, abençoa, reza, benze, unge, faz lá o que é necessário segundo a direção que Deus está dando, aí a pessoa melhora. A pessoa vira ingrata, dá as costas. Só Jesus na causa, as pessoas dizem. Então, 9 agiram assim, um não, voltou para agradecer. Vou lhe ensinar qual é o resultado da obediência, da fé para a salvação. Este homem voltou. Ele não quis só a cura, ele quis o dono da cura. Ele não quis se livrar do problema apenas. Ele livrou-se do problema e uniu-se àquele que é poderoso para resolver outros. Por que outros? Porque a vida é assim. É movimento. Você resolve um problema hoje, parece outro. Você é curado hoje, provavelmente outro dia você pode adoecer de outra coisa. E assim você vai levando, vai conduzindo a sua fé em Deus, e Deus operando, Deus salvando, Deus curando, Deus libertando. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Observou? Quando a gratidão, a fé nos leva à gratidão, ela nos traz de volta para Deus. Nós não ficamos apenas com a cura, nós ficamos com o dono da bênção, o Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente. Que vocês sejam abençoados pela obediência da sua fé em Cristo. E Ele assim dará resposta e dará vitória, tá bom?